Famosa pergunta que todo mundo faz desde sempre: quem está por trás de Alexandre de Moraes? Todo mundo quer saber, né? O povo quer saber quem está por trás do homem. O cara jogou no ventilador. O agente utilizado pela CIA para interferir nas eleições brasileiras contra o Bolsonaro e a favor do Lula. Trump cita bloqueio do X do Brasil em petição à Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso mesmo. O presidente Donald Trump citou o bloqueio do X no Brasil entre outubro e novembro em petição direcionada à Suprema Corte do EUA, ao solicitar a suspensão da lei que pretende proibir o TikTok no país a partir de 19 de janeiro de 2025. O bloqueio da rede social de Elon Musk no Brasil foi determinado por Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e cumprido fielmente pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o órgão estatal do governo Lula. Na petição, o republicano solicita mais tempo para que seu governo busque uma resolução negociada, a fim de evitar o bloqueio da plataforma, e fala que a lei norte-americana pode ser usada como um perigoso precedente para a liberdade de expressão no mundo. Mais uma vez o caso do Brasil é citado. Para Trump, a lei norte-americana sobre o TikTok pode ter influenciado a decisão do STF. Talvez não por coincidência. Logo após a lei ser aprovada, outra grande democracia ocidental, o Brasil, fechou outra plataforma de mídia social inteira, o X, anteriormente conhecida como Twitter, por mais de um mês, aparentemente com base no desejo do governo de suprimir discurso político desfavorecido. Aquela famosa pergunta que todo mundo faz desde sempre. Qual que é a pergunta? Botei a pergunta como título da live. Quem está por trás de Alexandre de Moraes? Até rimou, né? Quem está por trás de Alexandre de Moraes? Essa não é aquela pergunta de $1 milhão. É a pergunta que todo mundo quer saber, né? O povo quer saber quem está por trás do homem. E começam aí várias teorias, né? Várias teorias. A teoria de que ele age sozinho, é um lobo solitário, é um cara maluco, sei lá, é um cara ousado, ou que, sei lá, que quem manda nele é o Temer, e que quem manda é o Alckmin, e quem manda é o sistema. Aí, quando fala sistema, a gente, mas o que é sistema, né? Mas a gente vai ver hoje que, assim, pelo que está se desenhando, é de fato o sistema. O sistema. Mas o que seria esse sistema propriamente dito? É o que no Brasil nós chamamos de sistema, mas aqui nos Estados Unidos a gente chama de deep state. São as profundezas do Estado. É onde as coisas acontecem e ninguém vê. É uma estrutura do Estado americano, mas que não está ali na superfície para todo mundo ver. É o que está mais profundo, está mais enraizado. Esse é o deep state, que no Brasil a gente chama de sistema. É uma coisa meio sem rosto, né? Porque de fato não tem rosto. É um monte de, né, pessoas espalhadas em vários órgãos, coordenadas, alguns órgãos, inclusive, criados, mas não muito falados, mas criados para desempenhar certas funções. E um desses órgãos, o camarada explanou para todo mundo. Certo? Então, nós vamos ver aqui alguns trechinhos da entrevista do Mike Pence. Eu separei aqui, são mais ou menos 6 minutos das partes mais interessantes para a gente, em que ele cita não só o Brasil, especificamente, como ele cita expressamente a Rede Globo, o gringo, o americano, citando a Rede Globo como tendo sido
partícipe dessa influência americana nas eleições brasileiras e cita também expressamente o nome do Alexandre de Moraes como tendo sido o agente utilizado pela CIA para interferir nas eleições brasileiras contra o Bolsonaro e a favor do Lula. Foi isso que ele falou textualmente. Isso aqui não é uma interpretação minha, vocês vão ver o vídeo, graças aí ao seguidor, amigo aí, o Bizinski, o vídeo ele já mandou com a legenda, então vai ficar fácil de todo mundo entender o que ele disse. Tá bom, vou tentar aqui, passando os trechinhos e vou comentando. Nunca fiz isso, mas, bom, espero que dê certo. Vamos lá. Lembrando que o Joe Rogan é o podcast mais assistido do mundo. Então, é o famoso, como a gente diz no Rio de Janeiro, explanou para geral. Explanou para geral. Não tem mais como esconder. O cara jogou no ventilador. Quando ele terminou de falar, vocês vão ver daqui a pouco. Quando ele terminou de contar como esse Deep State funcionava e como interferiu no Brasil, o Joe Rogan chega, ele faz assim, ele dá um suspiro, tipo, caramba! E é isso que a gente vai ajudar aqui agora a explanar. Essa é a nossa função aqui. E de vocês também. Então, vamos lá. Passar aqui pegar aqui o primeiro trecho. Is they manage an umbrella portfolio of... Ele já começa aqui, esse aí é o Mike Pence. Ele é o ex-funcionário, ele trabalhou com o Trump na época, né, do governo Trump. Ele é ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E ele atualmente é diretor, deixa eu colocar aqui um pouquinho maior. Ele é diretor executivo de uma ONG chamada Foundation for Freedom Online, que é uma ONG voltada à liberdade de expressão. E ele começa aí falando nesse pedaço que nos interessa, ele começa falando dessa sigla aí que vocês vão ver, que é CEPPS. Deixa eu aumentar aqui de novo. CEPPS, que significa Center of Effective Public Policy Studies, que é pesquisa, é um órgão interno da CIA. Essa sigla aí, ó, CEPPS, seria um órgão interno da CIA voltado para pesquisas sobre políticas públicas. É um daqueles órgãos, tipo aquele CIED do Alexandre de Moraes, lembra do TSE? É um negócio assim. E o que ele está explanando aí, e vocês vão ver, só para situar vocês, para vocês entenderem direitinho o que ele está falando, ele está dizendo que esse órgão interno da CIA é um órgão interno assim, meio que de fachada, porque, na verdade, a função dele seria justamente atuar nesses países, né, atuar fora dos Estados Unidos, para interferir nas eleições dos outros países de interesse. E um desses países foi o Brasil. Ou seja, o cara, assim, ele jogou no ventilador. Se liguem aqui no vídeo, eu vou passar e vou parando de vez em quando para fazer alguns comentários. all of the censorship institutions that they've capacity built in a region. So capacity building is a phrase in statecraft that effectively means building up an asset so that it has the capability to be instrumentalized by the U.S. State Department. So, for example, whenever we're trying to do something in a foreign country, the first thing we do is we look at the state of the chessboard. What assets are on our side there? What political groups? Olha o que ele está dizendo aí, que esse CEPPS foi instrumentalizado, ele falou isso aqui agora, para interferir nesses países estrangeiros.
Então, ele se pergunta, né, o que podemos fazer, né, para interferir, para fazer com que aconteçam as coisas que queremos nesses países estrangeiros. Isso era objeto desse órgão interno da CIA, segundo o Mike Benz. What demographic groups, what religious groups, what political parties, what universities, what media institutions, what capacities do they currently have? What capacities do they need but don't have? And that is where the flood of State Department and USAID and NED funding comes in to capacity build them so that they can be instruments of US statecraft. Entenderam o que ele disse? Então, nesse momento, esse órgão, ele vai estudando quais órgãos, universidades, grupos de mídia, né, jornalistas, quem é que pode ajudar os Estados Unidos a concretizar aquele objetivo que eles querem. Então, eles fazem um estudo e verificam quais universidades, quais influenciadores, quais grupos de mídia poderiam ajudar nisso. E o que eles fazem? Metem grana nessas instituições e no bolso também de pessoas, né, pessoas físicas, né, que eles considerem que possam ajudar a concretizar o que eles querem. Now, this came a little bit later in the game, but it's a spawn out of this NED censorship network, this explicitly created by the CIA director, self-confessed, effectively, CIA cutout. So this CEPS program is basically, in large part, the reason that the Brazil censorship state was erected. That's who... Ele fala aí expressamente. A censura no Brasil foi estabelecida com base no trabalho desse CEPS, desse órgão interno da CIA. Ele falou isso com todas as palavras. Who's running that CEPS program? It's both sides of the political aisle, but both of them hate Trump. Both of them hate populists, whether it's the U.S. with Trump, Bolsonaro in Brazil, and again, the whole suite of EU countries that we just talked about. And they descended on Brazil just 2 weeks after Bolsonaro was elected in 2018. Opa! Viram o que ele disse aqui? Esse órgão da CIA começou a atuar no Brasil 2 semanas antes do Bolsonaro ser eleito em 2018. Olha há quanto tempo eles estão ocupando o ambiente político brasileiro. Eles olharam para aquilo ali, que estava acontecendo com o Bolsonaro, eles viram, olha, esse camarada aqui não tem dinheiro, não tem nada, o cara conseguiu ganhar uma eleição só pela força do carisma e das redes sociais. Então, eles foram lá, em loco, no Brasil, estudar o que aconteceu. E eles foram acompanhar desde o início, de forma a não permitir que aquela, abre aspas, tragédia se repetisse 4 anos depois. Então, eles pensaram, bom, deu ruim, Bolsonaro foi eleito, mas não vamos permitir que isso aconteça de novo. É isso que o Mike Benz está falando aí. Então, durante todo o governo Bolsonaro, ou seja, 2 semanas antes do Bolsonaro ser eleito, e durante todo o governo Bolsonaro, a CIA ficou, segundo Mike Benz, atuando no Brasil para impedir que o Bolsonaro fosse reeleito na outra eleição. Vocês estão vendo a gravidade do que está sendo falado? Mas espera, não vai embora não. Não vai embora não, que daqui a pouco ele vai citar expressamente a Globo e o Alexandre de Moraes. Ele não vai insinuar, não. Ele vai falar expressamente.
Segura aí. The Atlanta Council and NED held all these meetings about how Bolsonaro only won because of basically social media and end-to-end encrypted chats like WhatsApp and Telegram. Então, eles estavam aturdidos com o fato do Bolsonaro ter ganho a eleição por WhatsApp, por Telegram, por rede social. Eles falam, que história é essa? A gente precisa de tanto dinheiro para ganhar a eleição? Como que esse camarada aí ousou ganhar a eleição sem grana só usando o WhatsApp? And that we need to basically stop Bolsonaro's presidency in its tracks and stop him from getting reelected by creating a censorship infrastructure in Brazil that is powerful and institutionally as wide and deep as our other diplomatic work. Então, eles disseram, olha, a gente precisa criar uma estrutura de censura no Brasil que impeça esse sujeito de ser reeleito. Estão entendendo aonde ele vai chegar? So, sprawl of coalitions called D4D, Design for Democracy. And Design for Democracy, in tandem with this CEPS program, goes on to work with the censorship court, de Moraes, the censorship Voldemort on their TSE court. O Tribunal da Censura de Moraes, ainda chamou o Moraes de Voldemort. Então, aí ele fala expressamente que esse complexo de censura que partiu da CIA passou a atuar no Brasil juntamente com Alexandre de Moraes. Você vê que eu não estou dando interpretação nenhuma. Eu só estou dizendo o que ele disse. Tá aí, para todo mundo ver. O mundo todo viu. No maior podcast do mundo, o camarada falou isso. Vocês estão vendo por que isso aqui é uma bomba? Vamos prosseguir aqui. Olha, nesse momento nós estamos com 12.170 telas no TV em Justiça. Vocês gostam desses assuntos, né? É porque vocês sabem, no fundo, vocês sabem, todo mundo sabe que a pressão para consertar o Brasil vai vir daqui de fora. Todo mundo sabe disso. Então, vocês sabem que esse assunto aqui é importante. Basically the election management and censorship body of their Supreme Court. This is the guy who has gone to war with Elon Musk. Ó, esse foi o cara, ou seja, o Alexandre de Moraes, esse foi o cara que foi à guerra com Elon Musk. E vocês vão ver que ele está por dentro do que o Alexandre de Moraes fez com Elon Musk. They help that censorship court set up a disinformation task force, and their own institutional assets get put on the advisory committee of the Brazilian censorship court to direct the censorship policies of the same institution that banned X from Brazil, that seized Starlink's assets. A mesma corte que está praticando a censura por influência da CIA foi a mesma corte que bloqueou os ativos da Starlink, que bloqueou o X no Brasil. Então você vê que ele está por dentro do que está acontecendo no Brasil. E menciona expressamente o Moraes, que é a figura central, né? They worked with the universities, FGV-DAP, and other very significant Brazilian universities. They set up disinformation centers in there and got academic thought leadership published in Brazil about the need to pass anti-misinformation laws. Olha aí, esse setor da CIA passou a influenciar as universidades, os acadêmicos. Ele cita expressamente a FGV, Fundação Getúlio Vargas, para que esses centros acadêmicos passassem a influenciar o debate público para que leis anti-desinformação, sabemos, leis de censura, né? Para que leis contra a desinformação passassem no Congresso Nacional. E até hoje a gente se vê às voltas
com esses PLs de censura, que toda hora ficam tentando passar a goela abaixo. Então, PL da censura, vocês conseguem entender de onde que está vindo? Tá claro agora, né? Qual que é a origem remota do PL da censura? Segundo Mike Pence, é a CIA. Their own NDI fellows and operatives were publicly testifying to the Brazilian parliament on the need to pass these laws. A necessidade de passar essas leis. Entendem por que eles estão insistindo nisso? Loucamente. O Congresso rejeita, o povo rejeita, e eles estão lá batendo nessa tecla. De onde que está vindo a ordem? Mike Pence está falando aí. Tá tudo ficando mais claro agora, não tá? Para mim tá. They were publicly speaking to the prosecutors association groups in Brazil, telling them they need to prosecute misinformation on this. They were funding millions of dollars to Brazilian media institutions. Viram que ele disse? Que eles tiveram, inclusive, conversas com promotores, procuradores da República, para que denunciassem pessoas por desinformação. Então, a gente entende que não era exatamente isso, né? Era censura propriamente dita, só que eles usam a palavra desinformação para não dizer que está censurando. De onde que está vindo a ordem? Está aí. Vamos prosseguir. To promote internet censorship and to promote the banning effectively of any pro-Bolsonaro content on social media or on end-to-end encrypted chats. Vamos passar aqui para a segunda parte. Acho que faltam uns 2 minutos só. USAID then kicked in millions of dollars of funding to Internews, which is another U.S. government-funded media projection arm, to promote media literacy programs, information integrity programs, countering mis and disinformation programs in Brazil. So at every level, Brazilian media companies, they partner with Globo, for example, the largest media outlet in Brazil. Ó, surgiu aí expressamente o nome da Rede Globo, né, a maior rede de mídia do Brasil. Então, como partícipe dessa pataquada. The media institutions, the universities and thought leaders, the politicians, the judges, it was full spectrum. It was the same thing that we do when we try to regime change a country. By the way, this is in USAID's charter. This is one of the reasons they're able to get away with this. In USAID's charter, it allows USAID to capacity build assets to do so-called judiciary reform, which means influencing the laws and the structure of the judges, and to be able to have our foreign aid money get laws passed or get structural changes made to the court system there. And this is what CEPS did. This State Department, CIA front censorship organization, they developed a strategy they called EMBs, election management bodies, which is basically focusing in on the court system of different countries they're in charge with adjudicating elections, in order to get them to grow a censorship capacity to censor the ability for people to question their elections. Opa! Viram o que ele falou? Que esse dinheiro está sendo implementado em vários países no sistema de justiça para que a justiça desses países, o que inclui o Brasil, passe a censurar as pessoas, impedindo essas pessoas de contestarem o sistema eleitoral. Vocês já viram isso acontecer em algum lugar? Ele falou expressamente que a ideia desse órgão da CIA é fazer com que a justiça dos países passe a considerar ilegal qualquer ato de desconfiança da legitimidade das eleições. Isso aconteceu no Brasil ou não? Tá ficando claro, né?
As coisas estão ficando claras, né? Mas nesse momento, 14.155 telas. Prosseguir. And they've had all these stakeholder meetings. Some of them are really funny. Some of them, they said, well, some of our EMB partners didn't want to actually, didn't think they could pull this off. They couldn't convince the other political stakeholders in their country to grow this censorship capacity. And they advised them about how they could cleverly use rhetoric to disguise the programs. Don't call it a counter-disinformation program if you think that'll ruffle too many feathers. Instead, simply call it strategic communications. Aí vocês entenderam, né? Não chama isso disso, não. Usa uma palavrinha mais bonitinha. Lembra da desordem informacional? Você não vai chamar de censura. Então, você cria uma palavrinha que soe bonito, uma expressão que soe bonita. Ah, isso é uma desordem informacional. Então, precisamos retirar essa desordem de circulação, porque nós, né, os bonzões do TSE é que sabemos o que a população deve ver, deve ler, deve saber ou não, tratando a população como, né, como idiota, que precisasse ser tutelado. Vamos lá. Every government agency has some sort of public affairs branch, some sort of communications capacity. Simply say that this is for monitoring and engaging in strategic communications, and then you can mass flag the accounts of the U.S. State Department's political opponents they want to stop from winning the election. Jesus. Vira a suspirada que o Joe Rogan dá quando ele acaba de falar, de contar o que ele sabe sobre esse órgão aí, esse CEPS da CIA? Pois é isso, senhores. Essa entrevista aí, vamos agradecer ao Mike Benz por ter jogado essas informações no ventilador, no maior podcast do mundo. E agora é para a gente fazer barulho em relação a isso aí, porque isso é um escândalo. Então, finalmente, as coisas começam a ficar mais claras. E aquela perguntinha que todo mundo sempre fez, o que está por trás de Alexandre de Moraes, ou quem está por trás de Alexandre de Moraes, me parece que o senhor Mike Benz já começa a nos ajudar a responder essa pergunta. Mas, em janeiro, né, a lojinha vai mudar de direção. Vai estar sob nova administração. E isso aí é algo muito sério para o Trump deixar barato. Pode não ser a primeira coisa que ele vai pensar, não vai ser uma prioridade, mas em algum momento ele vai mexer nesse vespeiro aí. Porque não é só algo que interessa ao Brasil, é algo que interessa aos Estados Unidos. Dinheiro do contribuinte americano sendo utilizado para interferir em eleições pelo mundo. Então, agora, senhores, é pegar a pipoca e ver as coisas acontecerem. Pelo menos as coisas estão aparecendo. E, se Deus quiser, isso tudo vai vir à tona. Sanções dos Estados Unidos vão seguramente acontecer em algum momento, primeiramente contra os ministros, né? Já tem projeto de lei, inclusive, tramitando. Então, já está tudo no forninho. Não vai nada começar do zero em janeiro. Já está tudo no forninho. Só aguardando. Cearense é preso na Bahia suspeito de planejar atentado em Brasília. Isso mesmo. No domingo, um homem foi preso sob suspeita de planejar um atentado em Brasília. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, as investigações começaram no sábado, após denúncias anônimas indicarem que o sujeito estava se deslocando para a capital com a intenção de promover um ataque. Segundo o portal Metrópolis, o suspeito é Lucas Ribeiro Leitão, corretor de imóveis natural de Fortaleza. A investigação foi conduzida pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento, criada após a tentativa de ataque à bomba contra o Supremo Tribunal Federal.
E Brasília entrou em alerta máximo contra atentados terroristas nesse fim de ano. Os serviços de inteligência das Forças de Segurança do Distrito Federal e do Congresso, do STF e de outros órgãos decidiram colocar na rua, nesta virada de ano, uma grande operação conjunta de segurança em Brasília. A ação ocorre diante da identificação de uma série de ameaças de atentado contra as sedes dos três poderes e da República propagadas por radicais nas redes sociais. A Força de Segurança criaram uma espécie de gabinete que coordenará a operação integrada nas ruas de Brasília durante a virada. O esquema reforçado de inteligência começou no dia 28 e vai durar até dia 12 de janeiro, logo após o marco de 2 anos do ataque do 8 de janeiro. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.